E chegamos mais uma vez pelo quarentena dentro, cada um na sua residência. Lembrando que nós estamos no meio da quarentena e é horrível gravar assim, porque eu estou sozinho e não estou vendo ninguém e é um saco. Mas boa noite, onde quer que você esteja. Este é o Noite Adentro, barra Quarentena Adentro. E eu quero dizer algo, a gente tá gravando de noite, então vamos lá. Boa noite, Lívia Leite. Boa noite, João. Oi, pessoas. Realmente é muito esquisito Ai, que estranho. estar olhando para um espectro. A gente já falou isso no outro Quarentena Dentro, né? Mas para você que está chegando aqui pela primeira vez, o Quarentena Dentro é uma versão pocket do Noite Adentro. A gente grava meia hora falando sobre como é que está sendo a nossa quarentena e tentando compartilhar um pouco com vocês, esperando que vocês também respondam como é que está sendo a de vocês. A diferença é que no primeiro episódio nós estávamos só João e eu, e hoje a gente tem um convidado que é um estagiário, né, João? É sim, e a gente, acho que a gente já pode. Antes de mais nada, só explicando pra você que o Quarentena Adentro segue os mesmos conceitos e princípios do Noite Adentro, que é: nós não temos pauta, nós não nos Sim, preparamos e sim, nós não vamos editar mais do que colocar a música de entrada, porque ela continua lá, sim. da abertura. Mas nós não estamos mais ao vivo na rádio porque estamos cada um isolados na sua residência. É, e E no sim, caso hoje, o convidado estagiário e eu estamos na mesma residência. mas separados por causa do Mas isolamento separados. social. Exatamente. E por causa do eco também. Mas principalmente pelo Principalmente por causa isolamento do eco. social. Tá cada um em um cômodo. Lívia está no terceiro andar, Cabeça está no porão. Eu falei o nome, gente, não falei não. Falou. Boa noite, estagiário. Oi, boa noite. Ok, foi É só isso? boa Boa noite. noite, estagiário. Bem triste, boa Eu noite. não estou falando igual a vocês, não. Desculpem. Tá ótimo. Que saudade. Não tinha tido mais o Bem-vindo estagiário ao Brasil, no Noite estagiário. Adentro. Ai, faz E ao tanto Noite tempo. Adentro. Faz É muito verdade. tempo Pra que quem não tem não Noite sabe, o Adentro. estagiário. Como é Faz muito estagiário? tempo que você também não tava por aqui. É verdade. É. Tem uns 5 ou 6 meses, talvez. Ainda Acho voltou que mais sim. rápido por causa do coronavírus, né? Que por isso foi obrigado a voltar. Pra quem não sabe, o estagiário estava na China. Não está. Não, Eu fui não era levar, eu neste fui levar a epicentro. dengue pra lá, pra descontar. Não era neste epicentro, ele estava em outro epicentro da doença, no caso. Nós já comentamos isso várias vezes. Se você não Já. sabia, é porque não está ouvindo os programas. Então, E já isso se resolve eu também não sabia. Vocês estavam ouvindo. falando mal de mim no programa? Então não estava ouvindo os programas e resolve como ouvindo os programas. Ah, ok, Onde quer que você exatamente. esteja ouvindo esse episódio, o resto com certeza está embaixo, você vai lá e escuta todos. Exatamente. Mas nós comentamos que o estagiário não estava presente conosco no estúdio porque ele estava viajando para o seu curso de preparação de estágio, Isso. para o programa Noite Adentro. Mas ele voltou. Na Europa. Na Que é bom Euro- dizer Ah, que é o epicentro da gente. doença. Era na Europa. Mas ele voltou e a volta dele tem tudo a ver com o assunto desta quarentena dentro, que é quarentena e pandemia e isolamento social. E o motivo dele ter voltado mais cedo do que Uhum. deveria. Estagiário, nós não temos mais a nossa pergunta especial Inicial. e fixa, porque está tudo diferente agora. Mas nós fizemos uma reformulação, então a pergunta é: como está o estagiário? Ok. Você me podia perguntar como Não é é que, pior? como é que você está. Como é que você está na quarentena? Pode ser, pronto. Pois como é que você O está quão na isolado quarentena? você está? Não é? Não é Ah, pior essa pergunta? Eu acho pior. É Mas pior. responda. Bem, é porque recentemente tenho pensado muito sobre meus sentimentos. Não, eu tô bem. Eu não tive coronavírus. Ou melhor, eu acho que eu tive coronavírus. Uhum. Porque Foi? eu perdi. Não, não Teve sei, não tem sintomas? como provar. Não, não tive. Então, eu tive um. Muito forte. Eu perdi 100% do meu olfato. Hum. É verdade. Logo quando eu cheguei no Brasil, eu não tava sentindo nada, nem E- cheiro de absolutamente nada. Podia peidar na minha cara que eu não sentia nada. E diga- A gente é verdade. testou isso, E diga-se de inclusive. Foi passagem. hoje, Nós tem um vídeo. testamos, exatamente. Tem um vídeo. Vai soltar. A gente vai soltar É. o vídeo no podcast. Inclusive. Não, cara, no Isso Tu Cai na Prova. Vídeos Não é? são lá no Isso Perdeu a Tu Cai na Prova. oportunidade, meu Deus. Ah, é verdade. Não, mas porque assim, eu sei porque eu tinha um olfato extremamente bom. Eu sabia a quantidade de sal e de açúcar que tinha na comida cheirando. E É, não a quantidade, Ó, mas eu ele vou- sabia se a gente tinha colocado. Isso Eu é vou real. parar agora essa história. É o que a gente faz. Bem-vindo ao Noite Adentro. ok, eu sei disso. Só para
Eu faço isso. Tipo, quando a gente tá fazendo café aqui, eu já cheguei no café e senti o cheiro e disse, tem açúcar. Pois é, É, irmão. então. Não quero, porque Exatamente. eu senti o cheiro e eu não bebo com açúcar. Eu era assim. É, E, o nível de e olfato dele jogaram é esse. coisas em mim. Jogaram coisas em mim. Eu tenho uma cicatriz na cabeça dizendo que isso era impossível. Meu Eu Deus. seria essa pessoa. Eu Eu era nunca assim. tinha encontrado alguém com os mesmos poderes que eu. Então, eu era Então, assim. é. Era impressionante. E quando... Aí quando eu cheguei, eu tava sem cheiro de porra nenhuma. Chegou de onde? Cheguei da Europa. Chegou Cheguei... da Europa no Brasil, né? No Juazeiro, na verdade, né? Só não prestei atenção. Uhum. Mas é tipo... Ou seja, quando passou por toda a pandemia, passou por todo o epicentro, saiu da Europa e passou 24 horas viajando. Mas eu também não tive mais Aeroporto e nada. tudo. Assim, não, é só pra fechar essa parte, pelo menos, eu não tive mais nada, eu não tive febre. Eu tenho falta de ar cotidianamente, porque tenho rinite alérgica forte, então eu não sei se eu tive... Ah, então já existiu. Não, né? isso, eu tenho, assim, certeza que não é corona, ou pelo menos não um sintoma do corona, porque assim, gente, eu imagino que pra você sentir falta de ar, você tá, tipo, morrendo. É, A falta não, de então, ar que a gente a falta de ar que eu sente sinto é, é, tipo, nariz nariz entupido. entupido. 90% dos brasileiros têm isso, então meu neossoro está comigo o Pois é. tempo. Mas é isso, Mas fora isso eu não tive nada não. O olfato voltou? Tá voltando. Ah, tá voltando. Não tá, sem, É, não tipo, tá é, igual tipo, tava parcial. antes, mas... Certas tipo igual o meu. pessoas, más pessoas, diriam que é porque você não está mais acostumado ao ar Ao do ar do terceiro Brasil. mundo. Então, Não, mas... tá Teve acostumando de gente que volta agora. comentou, O que é mas isso? teve Veio muita gente disse que isso, mas foi comentou que era, impressionante. que era adaptação. Mas assim, realmente, ele perdeu o olfato, ele está recuperando, mas assim, ele não sentia absolutamente nada, a ponto de eu sentir alguma coisa, eu sou uma pessoa que não, E Lívia não sente não nada. percebe tanto. Mas ele não conseguia sentir, então... Por isso ele acha que tem corona, mas é só por isso, Não, sabe? que tive, né? Tipo, Que eu tô- É, Que teve, porque já passou também o período de quarentena. passou Que o é período. importante a gente dizer, né? A diferença do. A gente agora tá em isolamento, porque é o que é exigido, mas a gente precisou ficar É. realmente Aliás, desculpa. Não, a acho gente que foi tá em quarentena. distanciamento. A gente tá em distanciamento, porque assim, distanciamento é isso, é quem não tem nada, tá tipo em casa evitando pegar e passar. Né? Pegar, na verdade. Mas quem tem a possibilidade ou entrou em contato, entra em distanciamento. Não. Meu Deus, eu nunca Quarentena. lembro os termos. Tu falou a Isolamento. Quarentena é só quando Tá doente, né? você tá doente. Então, É. a gente Então, eu tava em ficou- isolamento, Tá exatamente. todo mundo distante. Nós ficamos em isolamento porque a gente não sabia se ele tinha pego durante a viagem, porque ele já estava em distanciamento lá em Portugal, né? Lá já tinha começado antes, acho que uma semana antes daqui do Ceará. Umas 2 semanas antes aqui do Ceará, talvez. E ele já estava isolado, né? Já estava em distanciamento. Só que quando chegou aqui, a gente precisou se isolar, porque como ele passou pelos aeroportos, não tinha como a gente saber se ele pegou. E como eu não tinha escolha de ir para outra casa, nem nada, eu poderia acabar me contaminando, né? E passando para outras pessoas também. Então, a gente realmente teve que fazer a segunda fase, que é a de isolamento. Mas a gente não sabe se chegou em quarentena, porque a gente não teve a doença, a gente acha que não teve. Não tive nem... Tipo, o povo fala que é bem perigoso, assim, quem tem. A febre é muito alta e a falta de ar é muito intensa. É. Eu realmente não tive. Aham. De qualquer forma, o nosso isolamento era realmente não sair absolutamente de jeito nenhum, Ah, mas, nós não saímos, de novo, são 15 dias. eu acho que é uma questão de privilégio, né? A gente tem o privilégio de estarmos só os dois, porque de conseguir colocar só 2 pessoas dentro da casa, que nem todo mundo tem essa possibilidade, e também de não precisar, por exemplo, fazer compras, porque aí a minha irmã fazia as compras e trazia pra cá, pra evitar contato com qualquer outra pessoa. Não, você pra tinha feito uma passar, feira um pouco pra antes combinar. também, né? Tinha já preparado a casa pra pelo menos a primeira semana. Então nós fomos 15 dias sem sair absolutamente de casa. É. De forma alguma. Eu fiquei esse tempo, mas ouvintes que já ouviram sabem que foi porque eu tive dengue. Então eu fiquei Sim. também de propósito, mas de novo porque eu também tenho o privilégio de ter alguém que ia e trazia, tipo, as compras que eu precisava e tudo mais. Que é sim um Imagina, privilégio. dá pra pegar as duas, João? Dengue e corona também? Provavelmente. Eu Nossa. acho que. Deve dar. Mas ele não ia Eu acho que brigar não lá dentro. anula, não. não. Ah, que legal. Provavelmente. Talvez, mas Ia ser ruim pra tu, o né? campo de amor? batalha era eu, né? Então É. provavelmente quem ia se lascar era eu. Mas eu acho que dá. Anula? Aqueles. Será que O um quão anulou de outro? desgraça Deus pode mandar pra uma pessoa só, sabe? Ah, isso aí. Acho que ele olhou. Vamos mandar dengue e corona? Só pra Eu ver. acho- Não manda não, ele já é viado. Já é muita coisa. Já é muita coisa pra um só. Aí Ai, é foda. foi só a dengue. Por Tá. enquanto, né? Cabeça, tu percebeu, assim,
só pra tu comentar com as pessoas como era de diferente em Portugal, se tinha... Porque aqui só é orientação, né? Não é lockdown, totalmente não é tipo diferente. todo mundo. Tá, Quando mas eu diferente... tava Porque pra também lá é o voltar, epicentro, né, fi? quando eu tava pra voltar, não, era, né? Agora aqui é também, ninguém liga. Ah, aqui Quando, está se tornando, é verdade. quando eu A tava... diferença é maior A que di- essa, um pouquinho. a diferença é que Não ninguém é liga. só essa, mas tudo bem. Tudo Mas bem, sim, tudo bem. vamos lá. Quando eu tava pra voltar, eu tava lendo muita coisa e coletando muita informação. Então, por exemplo, quando eu tava pra voltar, primeiro eu não sabia se eu ia conseguir voltar, porque quando a coisa começou a apertar lá, começaram a cancelar os voos de lá pra cá. Aí foi uma exclamação, tava todo mundo muito meio preocupado. O pessoal que tava na mesma situação que eu, os outros estagiários das outras rádios do Brasil que estavam fazendo suas qualificações na Europa, eles estavam. A gente entrou em contato uns com os outros, a gente mandando sinal de fumaça e criando rádios amadoras. Mas aí a gente entrou em contato e o pessoal tava todo mundo começando a ficar com medo de não conseguir voltar. E tinha gente que no primeiro momento disse, não vou voltar não, vou esperar passar. Em uma semana eu tava desesperado também. E, meu Deus do céu, não vai passar não. Mas aí o que é que tinha? Eu me informei. Aí eu vou começar com essa história, que eu me informei que no aeroporto de Recife, a cidade do Recife, que era a cidade onde eu ia descer, né, no Brasil, soltou uma lei dizendo que quem chegasse ia ter que ficar obrigatoriamente trancado dentro de uma casa por 7 dias. Ok, aí eu me preparei psicologicamente para chegar em Recife e ficar trancado por 7 dias. Aí eu guardei essa informação. Depois aí eu consegui voltar depois. A Associação das Rádios mandou minha passagem. E eu peguei descendo, né? Tipo, eu já tinha ficado 7 dias trancado em casa, porque assim que a coisa começou lá, o Portugal, que é onde eu tava, hoje tá sendo reconhecido como um dos países que tomam as medidas mais antecipadamente. Porque teve a Itália que se lascou, a Espanha tá muito fodida também, e Portugal é lá abraçado pela Espanha. E mesmo na Espanha fodida, Portugal tá com um nível baixíssimo de contágio e de mortes. Ainda hoje. E aí, cabeça, deixa eu só pontuar o que foi que aconteceu quando eu ainda tava pra voltar. Eu falei isso no Noite Adentro. Eu voltei em janeiro, né? Só pra poder colocar meio que um cronograma assim, do que vem acontecendo de maneira resumida. Na China, estourou em janeiro. E aí eu lembro que eu estava saindo de Portugal, né? Estava perto da saída em Portugal, mas a gente já ouvia falar do governo português está tomando ações para mandar o avião para buscar a galera na China e trazer para dentro de Portugal, para caso alguém tivesse uma doença, tratar já lá mesmo e também não se espalhar. E já estavam se preparando para monitorar quem chegasse. Já. Isso em janeiro, né? No fim mesmo, no finzinho de janeiro. Que foi quando eu cheguei no Brasil e eu lembro que eu tava falando lá no Instagram, né? Do Isso Não Cai na Prova para as pessoas, que o Brasil precisava tomar medidas. Porque quando fosse no carnaval, aqui já circula muita gente, mas no carnaval podia acabar estourando porque, enfim, o pico é muito maior, né? De pessoas, de turistas. E aí não deu outra. Eu falo pra muita gente que, tipo, não precisa ser muito inteligente pra ter pensado isso, pra ter observado, assim, eu não precisei pensar, eu não sou grande pensadora, né, estudiosa da causa pra afirmar algo assim. Mas também não precisa ser muito inteligente pra ser presidente, então... Aparentemente. Então, assim, a gente já vinha comunicando em janeiro e Portugal já vinha tomando as medidas. Quando eu falei que Portugal já estava em isolamento obrigando uma semana antes aqui do Ceará, no caso, mas as medidas, as formas como estavam sendo feitos os isolamentos também eram diferentes, né, cabeça? Lá, quando eu tava pra sair. Como assim? Tipo assim, não era só assim, ei, fica aí em casa se der pra ficar. Tá. Porque, tipo, lá, a gente fez a timeline. Eu disse que eu... Aí, no final de janeiro já estavam conversando, mas aí foram soltando muita informação o tempo todo, os ônibus estavam cheios de informação, nas universidades o tempo todo. Sim, eu ia perguntar, cheio de gente? Não, cheio de informação. Cheio de informação. Eu pensei que era cheio de gente também. Não, isso no final de janeiro. Cheio de informação já. Não, mas tipo, eu lembro que a cabeça falou isso e eu vou dizer que concordamos, porque eu acho que todos nós pensamos que ia ser algo de semanas. Sim. Sabe? Tipo, não. Uma semana, 2, isso resolve e fica tranquilo. O problema eu pensava isso. A única vez que a gente pensava isso não, mas em janeiro. Época, porque a China ainda estava no Brasil, começo também. Não. Exato. Só foi passando fevereiro. Aí a China não se recuperou ainda. Aí chegou em março e a China não se recuperou ainda. Aí a galera, eita porra. Exato. Então, porque assim, aqui no Brasil, em janeiro, as pessoas simplesmente achavam que nunca ia chegar aqui. Né? Fevereiro a mesma coisa, porque também foi no final. O carnaval foi no final de fevereiro. Então, só em março que começaram a pensar possibilidades de, opa, chegou.
e agora precisamos cuidar. Mas não chegou e agora vai ser igual foi na Europa, ou está sendo igual na China ou nos Estados Unidos. É. Ainda a gente tá foi o no mês fim de abril e a gente ainda tá Exato. com essa de chegou, o que é que nós vamos fazer? E agora que tem pessoas deixando de dizer que foi gripezinha, mas não fala que é um negócio, só deixa de falar no assunto, sabe? Então, assim, que hora que a gente vai entender que a coisa chegou? Vai esperar chegar agosto, quando todo mundo estiver morrendo? Porque eu não acho, inclusive, que vai demorar tanto assim, sabe? Se a gente tem, por exemplo, agora que a gente está gravando, Manaus já está em estado de calamidade. João Pessoa já anunciou estado de calamidade. Manaus é porque a gente vê pela TV, né, abrindo as valas e tal. Mas João Pessoa também já anunciou calamidade. Então, assim, eu não sei o que falta esperar para definir que precisamos fazer pior do que o que já estamos fazendo. Porque até agora é uma recomendação. Fique em casa se puder. Né? Não é obrigatório. Não tem ninguém vigiando como teve. Acho que foi na França. Que teve passando na rua para ver se a galera não estava circulando. A gente viu o vídeo da Índia dos policiais. Pois é, o pessoal na Índia, os policiais batendo no povo, mandando o povo voltar pra casa. Cada país do mundo tá fazendo de uma forma um pouco diferente. Lá na Índia o pessoal tá batendo, que eu acho que funcionaria bem aqui. Só pra deixar o registro. A gente alguém passando dando paulada no povo, informar com um amigo nosso. Olha, a equipe de produção do programa Noite Adentro não concorda com nenhum tipo de violência, mas eu concordo com o Cabeça. Eu acho que funcionava aqui também. Não é? A gente foi confirmar, a gente tem um amigo que é indiano. Claro que uma pessoa não responde pela Índia inteira. Mas a gente foi se confirmar pra saber se era cultural. Se ele apanhou da rua? Né? Não, ele não sei se ele não, apanhou, mas ele disse que aquilo acontece. Ele falou que acontece, tipo, eu acho que é algo que é cultural, assim, não é frequente, não é o tempo todo, mas que é comum na cultura deles acontecer. Como é comum na cultura asiática, de uma maneira geral, o distanciamento já comum, que não é no brasileiro, né? Os brasileiros chegam muito perto para pedir um queijo Pedir um queijo? Não, lugar. chega para conversar, para abraçar. Já é muito... Ninguém tá pedindo tudo. queijo, É porque eu quis dizer o do queijo no sentido de... Tem coisas que a gente nem percebe. Porque o fato de abraçar, de chegar, pular nas pessoas, dar 3 beijos, todo mundo sabe que a gente faz. Mas é mais do que isso. É ir na farmácia para pedir um medicamento ou pedir uma coisa, tem que ficar em cima do balcão. Para estar na fila do banco, a gente fica colado um no outro. Sabe? Que já não é cultura de outros lugares também. Então, assim, também é preciso. Tem que parar com isso já. É o que normalmente a gente escuta ser dito que é uma característica calorosa do brasileiro. Sim. Só que no fundo é falta de educação, mas chama de caloroso. Falta de educação. É um povo caloroso. Não, no fim das contas. E fora que aqui, Lívia até falou isso, hoje fica quem puder ficar em casa, né? Quem puder ficar distanciado. Mas também fica quem quiser, porque a gente tá vendo muita gente que pode, mas que tá desrespeitando de propósito, sabendo que... Podendo e sabendo que poderia estar em casa, estar isolado. Sabendo que poderia estar em casa, mas achando que é super-herói, ou então que é só meu amigo, porque meu amigo não é aglomeração, porque meu amigo não tem risco, então eu também não. Né? Então, se juntando. E é difícil, porque às vezes a gente vê muita gente fazendo isso e acha que está todo mundo fazendo. Tem uma boa parte da população que está se isolando. E aí o problema, né? Os dados dizem que não estamos ainda nem em 40% de isolamento. Ou seja, a gente vai demorar ainda mais para terminar. O engraçado aqui, os dados que eu vi é o seguinte. Se chegar a 70%, em 15 dias ele baixa a curva enormemente. Tipo, não é nem resolve, né? 70% do isolamento baixa, você falou. Mas não resolve, não é tipo assim, acaba. Nada resolve, é aquela história que só baixa. Se der tudo certo, essa pandemia vai demorar muito, porque tipo... isso dando tudo certo, né? Dando tudo certo, o pessoal se isolando, controlando direitinho, a pandemia vai demorar muito, mas vai morrer pouquíssima gente. Mas parece que o povo tá sofrendo. Mas aí tem que ter intervenção, porque o pessoal tá na ideia liberal, querendo ser liberal no Brasil sem ser, né? Liberal na economia e conservador nos costumes, blá blá blá, essa merda toda. Mas, por exemplo, lá em Portugal, quando eu tava pra sair, só entrava no aeroporto quem tinha passagem, por exemplo. Então, tinha uma pessoa na porta do aeroporto, olhando a passagem de cada um, e vi pessoas que não puderam entrar, porque tava com a passagem pra 3... Era um negócio de 3 horas, você podia chegar 3 horas antes, eu nem sabia disso. Eu gosto de chegar muito cedo, eu cheguei, tipo, 3 horas antes, mas só podia chegar com 3 horas, só podia entrar com 3 horas antes. Se eu tivesse chegado 15 minutos antes, eu ia ficar lá de fora. Mas aí só podia entrar no aeroporto quem tivesse passagem para as próximas 3 horas, por exemplo.
E tinha uma pessoa conferindo, tinha um cara conferindo na porta do aeroporto se podia entrar ou não. Controlando, né? Controlando, exatamente. Não É, entrava. e E aqui teve, as gente, pessoas e teve gente gritando lá, brasileiros, chegaram brasileiros gritando com ele, mas o brasileiro gosta de fazer essas coisas. Mas não adianta. Uhum. Então não entrou. E aí aqui tem algumas pessoas que estão reclamando, por exemplo, fila. Eu não tô querendo colocar, tipo assim, o Brasil é pior ou melhor. Não, a gente tá falando das realidades que a gente viu, assim. É importante a gente pensar que tem sim muita gente que tá buscando manter o distanciamento, que tá consciente, só que ainda não é os 70% que a gente precisa. Então só vai prolongar mais, sabe? Porque a gente vê gente reclamando de estar na fila do supermercado sendo controlado ou na fila da farmácia controlado para entrar. Você pode entrar, é super rápido para entrar, mas só por você ter sido barrado para esperar um pouco, porque tem tanta gente, tá reclamando e achando que sua liberdade está sendo tolhida. Ou pessoas que estão indo se encontrar com amigos e dizendo, vai cuidar da sua vida porque eu sei o que eu faço. Não, esse momento não cabe essa discussão sobre a minha liberdade de ir e vir, né? Porque o princípio de vida é mais importante do que o princípio de liberdade nesse momento. Tem muito nesse disso momento também. Não, todo momento, né? Mas, é até uma certa... Eu acho até esquisito isso um pouco, porque, ok, vamos dizer que o brasileiro é caloroso, que ele goste do contato e tudo, mas ele também é essa pessoa que é egoísta. Essa pessoa, quando a pessoa da farmácia pede pra quem quer que seja ficar do lado de fora, essa que tá ficando lá de fora leva quase como se pessoal, sabe? Como se a culpa da pandemia no mundo é dele. Então, tipo, a gente leva pro pessoal muito rápido. Então é quase como se, caramba, estão dizendo que sou eu? Então quer dizer que eu não posso sair de casa porque eu sou a culpa? Todos os não, era pra ser algo coletivo. São, a gente deixa eu pontuar uma coisa. Neles, todos os viés psicológicos. Alguns dos nossos ouvintes gostam de referências, então como eu me lembrei de uma referência para quem quiser aprofundar mais sobre isso, né, sobre o brasileiro ser, na verdade, um povo que leva tudo de maneira muito emocional, aí eu sugiro a leitura do Sérgio Buarque de Holanda, que é um sociólogo que fala justamente sobre isso e a cordialidade do homem brasileiro, que, na verdade, não é tão bonitinha assim. A gente é muito emocional, então por isso a gente acaba levando as coisas muito para o lado pessoal mesmo. Estagiário, você ia falar uma coisa. Um pouco imaturo também. Eu? Um pouco não, é bem imaturo. Porque sabe quem faz isso? Crianças. Um beijo. Oh, meu Deus. Sim, estagiário. Como a gente já está quase finalizando, aí eu acho que a gente tem que falar também como é que está sendo no momento, depois que você chegou. Porque a gente sabe que o estagiário é bastante parecido comigo, crianças ouvintes. No sentido de, a gente tá isolado? Eu nem percebi. Eu já ia estar fazendo isso nessa rotina. Então, mas ainda assim, eu só pedi eu pedi pra guardar a informação do aeroporto do Recife, que eu tinha lido já. Sim, é verdade. Ou seja, enquanto no aeroporto de Porto onde eu tava, tinha uma pessoa controlando a entrada lá no aeroporto, quando eu cheguei no Brasil, ninguém nem perguntou nada. Perguntaram se você tiver alguma dúvida, ou se você estiver achando que tá sendo alguma coisa, vá lá e procura o pessoal da Anvisa. Ninguém vai procurar. Porque, tipo, é uma coisa que aconteceu. Eu vi um país, eu não sei qual era a doença, mas um país decretou, olha, quem tiver essa doença vai ser preso. Aí o que aconteceu? O pessoal deixou de dizer que tinha doença. É muito simples. Ninguém vai sair dizendo que, não, eu acho que eu tenho corona, o que é que eu faço? Sim. Vai ficar trancado. Não. Quando eu cheguei pelo aeroporto, foi um arrodeio do caramba. Eu cheguei no aeroporto Rio de Janeiro primeiro, ninguém falou nada. Inclusive, o aeroporto era tão grande que eu me perdi, né, no aeroporto. E saí do aeroporto sem conseguir chegar na conexão pra ir pra Recife. Quando ele saiu, ele viu que ele tinha voltado pra Portugal. Dentro do aeroporto. Eu cheguei na rua e não cheguei no portão do embarque do Rio de Janeiro pra Recife. Mas tudo bem. Ou seja, e eu consegui sair na rua e ninguém nem me perguntou de onde eu vinha. Ou seja, eu tinha vindo da Europa, eu tinha vindo de um canto que tava com super... Portugal tá de boa, tava de boa já, mas eu tinha vindo do epicentro. Mais 0 epicentro. Mais 0 epicentro. Mas aí eu cheguei, ninguém me perguntou nada, ninguém mediu minha temperatura. E aí beleza, eu me perdi, consegui me encontrar e consegui embarcar pra Recife. Quando eu cheguei em Recife, pior ainda, não tinha ninguém no aeroporto nem pra... Aquele medo, ninguém, né, que você ia ser preso. Tava lotado o aeroporto. Eu fiquei com medo de alguém já vir no aeroporto, de alguém da Polícia Federal, já vir perguntar onde é que eu vinha. E pegar meu nome, meu CPF e ligar no outro dia pra perguntar se eu tinha ficado em casa mesmo. Tipo, era a ideia que tava circulando. Mas... Era a ideia que tava circulando. Era a ideia que realmente tava circulando jornais, no Instagram, nos grupos do WhatsApp, que o povo ia conferir com você se você tava lá.
Você podia receber um Não, e visto surpresa. nos jornais dos locais todos estavam falando isso. Exatamente. Eu tenho muita gente, conheço muita gente lá, o pessoal tá falando isso nas mídias locais. E ninguém soube de nada. Tal. Enquanto eu recebi boas notícias que o Ceará já tava bloqueando e tal, que foi bom e foi ruim, Já. né? Porque apesar do Ceará já estar bloqueando, eu não ia conseguir voltar pro Juazeiro. Uhum. Mas sim, aí. a gente tinha medo de que ele não ia voltar, mas É. assim, ia porque era o lugar da casa dele. Naquele momento era o momento de vai todo mundo, vai ficar em casa. Então ele precisava chegar na casa dele pra poder ele fazer o distanciamento, né? Azar, de todo mundo, cada um então. nas suas casas. Só que Mas- nós temos. Como a gente estava muito assustado de como as coisas iam acontecer por nunca ter vivido isso, a gente estava, inclusive, receoso dele não conseguir atravessar, né? Do Pernambuco pra cá. Eu tava esses dias refletindo sobre isso, porque eu ouvi outra pessoa comentando e eu fiquei, caramba, isso é muito real. Comentando que do quão surreal, do quão absurda é essa situação. No sentido de ninguém que a gente conhece pode dizer que viveu algo parecido. Sim. Porque ninguém Só a Rainha viveu. Elizabeth. Pois é, Só a Rainha Foi ela que Elizabeth. criou. Mas, tipo, ninguém que a gente conhece consegue dizer ou compartilhar uma experiência parecida. E provavelmente essa experiência vai mudar a maneira que a gente vive como mundo. É. Então, Acho que, tipo, a gente tá num assim, eu momento espero que muito já esteja abstrato. mudando. Eu espero que já esteja devia, mudando, né? assim, que estejamos em casa. Eu acabei de falar isso lá no Instagram, que a gente esteja em casa pensando o que a gente pode aproveitar do momento da quarentena e não esperando pra viver depois da quarentena, sabe? A gente precisa aprender também a viver a nossa própria casa, as pessoas que estão com a gente precisa aprender a aprender e a conviver é. com essas pessoas. Porque não pausou o tempo. A gente não tá Exatamente. parado, a gente Tem continua que- vivendo. Então é bom que a gente Acho que aprenda a tem- viver. Tem que andar de máscara o resto da minha vida, que eu falo muito alto e falo cuspindo. Aí é foda. É. Tu nem sai Ele de vai ter que casa. ficar negócio. 2 anos, sim. pelo menos, só Eu de saio, máscara. eu Isso saio todo mesmo. final de Sai de casa. semana. Isso, cabeça. Como é que está a sua vida Parei de agora, trabalhar. estagiário? Como é que Pois está é. o hoje? Antes eu não o saía de casa, isolamento só saía social? para estagiar no Noite Adentro. Mentira. No Noite Adentro, Então, é verdade. Eu faço doutorado. Doutorado em ciências radiais. Para atuar nesse programa. Mas aí eu faço doutorado e minha rotina já era ficar em casa. Desde o final. Desde o final das disciplinas, vamos dizer assim, eu parei, fico muito em casa, aí eu dei aula um tempo e voltei. Eu tava em casa, antes de fazer meu estágio em Portugal, eu já tava em casa acho que há uns 6 meses. Praticamente saía só uma semana fazer alguma coisinha ou outra. E ia visitar minha mãe de vez em quando. E em Portugal, praticamente ficava em casa. Quando eu ia só pra universidade, né? Passava o dia na Mas universidade. é que antes da pandemia eu ficava em casa, eu ia passava o dia na faculdade e ficava em casa só pra mim praticamente. Mas aí nos últimos 7 dias lá, já tava tudo fechado. Eu não ficava, universidade já fiquei também, 7 dias totalmente trancado em casa. Mas aí hoje em dia minha rotina é normal, eu fico tentando me E ocupar. sozinho, né? Eu já sou especialista nisso, que eu já fazia isso antes. Corto cedo, tomo um sol, faço exercício. Ele tem essa rotina mesmo. Negócio cedinho, porque ele gosta de acordar cedo, que eu não entendo Não, isso. não consigo não acordar, E eu não faz consigo não acordar tudo cedo, é isso, muito tipo. diferente. Depois que você se acostuma, não vai. Ah, É e eu, da pessoa. Não eu, existe acordava, isso, não. eu acordava minha mãe. Eu Não digo existe mesmo. isso de se acostumar, Mãe, gente. acorda pra fazer Ou meu café você quando eu ou ir pra não é. escola. Essa é outra discussão pra outro episódio. Porque Não existe aceitar. Não existe ser uma coisa boa. Mas quando acostuma, você acostuma mesmo. Ah, então você não aí eu consegue acordo cedo, voltar, faço não. exercício, faço comida. Eu jamais vou dizer que é uma coisa boa, mas 6 horas eu tô acordado Pois aqui, é. olhando pro teto, chorando, dizendo por Não. que, meu Deus, fizeste isso? Nem despertador eu não não tenho esse tenho. problema. E bom não é, Pode mas passar o ano, acostumou. eu não me acostumo. Mas é isso, ele. Vai, termina a tua rotina pra Não, encerrar. aí eu faço exercício, faço café da manhã, como e fico estudando o resto do dia. Aí, de noite eu assisto séries. Ok. Aí eu tento também separar meu final de semana da semana. Ou seja, a semana é o a tempo gente quando tá eu faço gravando faxina e excepcionalmente no estudo. fim de semana. E o final de semana Isso, é onde verdade. eu não estudo, não faço faxina. Basicamente é isso. Não faço nada. Eu tô precisando, de verdade. Eu tava literalmente comentando isso agora há pouco com uma amiga, dizendo que a diferença enorme, que ficou gritante a cada vez mais o final de semana da semana. Tipo, porque eu não sei se é porque, por exemplo, eu estou trabalhando em casa, então um dia de semana, porque tem um trabalho, porque é em casa, parece que o dia inteiro é disso, é de ocupação e obrigação. E por esse tá conseguindo momento tá separar sendo, bem, né? pois é, e por esse momento tá sendo tão louco e absurdo, o final de semana eu acho que é algo seguro.
que a gente tem, sabe? Que não mudou. É o meu final de semana, ainda é o meu Eu final de semana, não abro sabe? mão, não. Então eu acho que é quase como acolhedor esse momento. Eu também não abro mão. Esse final de semana, ninguém mexe. É meu. E aí, pra quem está nos ouvindo, você tem que criar a sua própria rotina. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que os meninos não gostam do fim de semana, quer dizer, gostam de manter o fim de semana, eu particularmente não tenho esse problema. Mas eu já não tinha antes da quarentena. Pra mim, final de semana fosse quinta e sexta-feira e no sábado e domingo eu trabalhasse, era super normal acontecer. Então, é mais adaptar em cima do que você está acostumado, do que você prefere, do que você pode, principalmente do que você pode fazer. A gente faz a faxina aqui durante a semana, a gente dividiu durante toda a semana, e isso tem ajudado, por exemplo, a orientar que dia da semana estamos, porque naquele dia eu lavei tal coisa, eu sei que é de segunda, que é terça. Então, tem funcionado para a gente organizar também o nosso dia. Né? A alimentação, horários regulares de alimentação, né? Para ter um mínimo para não se sentir perdido, porque eu acho que quando a gente fica, hoje é quarta, hoje é dia 23, hoje é 28, que dia é hoje, a gente também sente que tá tudo desorganizado. Às vezes não tá desorganizado, só que você não tem uma rotina onde você consegue se encontrar facilmente nos dias da semana. E isso aí faz é muita importante a gente diferença. pensar, faz muita diferença. Até, Só pra não se até sentir pra doido saúde mesmo. também. Porque mexe no sono, mexe na alimentação, mexe em Então, tudo. o mais Então, importante agora é manter a saúde da forma como você acha que é melhor, porque aí a saúde da cabeça é muito importante também. Então tem que botar uma rotina que seja adequada para cada pessoa e tentar usar isso para manter a saúde do corpo e da mente. sim. E com essa, a gente vai saindo. Antes, um disclaimer, eu queria só deixar claro que, você que chegou até agora, nós seguramos a fantasia, e o estagiário segurou a fantasia muito bem, mas ele não foi pra Europa para um curso preparatório de estágio, fique claro. Pelo amor de Deus. Estagiário, tu não tem noção da quantidade de coisa que a gente tem que explicar. Porque, pra deixar claro. Então eu estou deixando isso claro, tá bom? Tá bom. Ele segurou a fantasia muito bem, mas não foi foi pra por isso que ele foi. Então, segura aí. Para saber, só acompanhando isso não cai na prova. Lá é que a gente explica o que ele foi fazer, o que eu fui fazer lá. E aqui a gente encerra. É sim. super estranho, né? Encerrar, começar estranho. a falar. Mas enfim, estagiário, muito obrigado. Foi ótimo. Suas últimas palavras, por favor. Porque depois o programa encerra. Últimas palavras foi bem pesado. Palavras finais para o 40 lá dentro. Não sei, fica em casa e se cuidem. Foi ótimo. Fica em casa, escuta. Tomem vitamina C e coma muita coisa com vitamina C. Tomem sol de manhã e mantenha a cabeça boa. Ótimo. E fica em casa. Ele é de exatos, mas é isso. Pessoal. Palavras dele. Lívia Leite. Tchau, pessoas. Fiquem em casa, mantenham-se em casa. Sejam os chatos que cobram as pessoas de se manterem em casa e saibam que vocês estão corretos. Então, se precisarem, estamos aqui também para compartilhar. Somos do clube Fique em Casa para resolver isso logo. E com isso, crianças, a gente vai se despedindo. Segue a gente nas redes sociais. Tem um @_noite adentro para você seguir. Tem um @isso não cai na prova para você seguir. Isso tudo no Instagram, né? E o @joão.will para você seguir. Porque acaba que... Eu tô bem longe de redes sociais. Também. Nem adianta de seguir. Eu te marco e tu nem sabe. E também eu tem vi o hoje, Twitter, eu não né? vou mentir. Eu vi hoje. Eu nunca tive tantas notificações. Mas literalmente porque eu acessei hoje o Instagram. Depois de muito Mas vamos tempo. lá. Depois a gente fala de redes sociais. Ok. Sim, É como um é que é a nossa assunto relação com redes específico. sociais, exatamente. Um assunto Mas bem também específico. tem Twitter, _noite adentro, inclusive, pra você seguir. E o do Isso Não Cai na Prova é @não cai na prova lá no Twitter, tá? Então... E o do João é joão.will também, né, João, no Twitter. No Twitter é @joãowill_. @estagiário João noite Will Não, adentro. deixa. Pronto. Estagiário, quer deixar tua Por arroba? favor, Não. pega esse arroba. Pode deixar. Então Posso tá, pegar, não não quer vai se ficar divulgar disponível. porque ele é Usa esse estagiário e arroba pra acabou. tu. Eu tenho, se existir alguém com o @estagiário do Noite Adentro, de verdade, a gente até te troca por essa pessoa. Porque merecia. exatamente. Merece. Exato. Se já existir, Mas- caramba. Mas eu marco ele toda a vida lá no Isso Não Cai na Prova. Então eu disse, se você acompanha as redes do Isso Não Cai na Prova, você também vai saber até o que o estagiário tá fazendo e quem é ele. Se tiver curiosidade, fica por lá. Mas, por favor, sempre acompanhe. Compartilhe a gente, de verdade. Não custa nada pra você e significa muito pra mim. E para a Sim. Lívia. E para o estagiário. Sim, e para o demais. programa. É muita gente. Olha o quanto significa pra tanta gente. Então, por favor, compartilhe aí. E é isso. E comenta, Tinha mais né, alguma coisa? o que você também tem feito e o que você Ah, é. descobriu aí sobre a quarentena, sobre você mesmo e dicas. Dá dicas pra nós também. Assim. E é isso.
Tchau, É tchau, isso. Beijo, pessoal. pessoas. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.